Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história, podendo parar o seu tempo para edificar o teu coração e a tua alma através do estudo diário da Palavra de Deus. A lição desse trimestre, queridos, está fantástica. Temas do Evangelho de João. E você tem visto o nível dos nossos participantes, o que eles estão aí nos proporcionando de conhecimento para que possamos estar mais próximos de Deus e tirando as nossas dúvidas a respeito sobre a palavra. Se você está aqui é porque Deus te chamou e tem um propósito para a tua vida. Então, querido, aproveita, vai lá no YouTube, se inscreva no canal da Associação Paulista Leste, clique no sininho, tá vendo o GC aqui embaixo? Vai lá, @Paulista Leste, e fique por dentro de todo o conteúdo da nossa associação. Se você quiser também nos seguir nas redes sociais através do Instagram, vai lá no Instagram, filho de Deus, mips.apl. Tá vendo aqui no cantinho? Vai lá, comece a nos seguir e você vai ter todos os cortes do podcast da Associação Paulista Leste pela Escola Sabatina, tá bom? Não fique de fora do nosso conteúdo e nos ajude a propagar essa mensagem através daqui das redes sociais. Queridos, hoje nós temos uma lição maravilhosa, lição número 8, tá bom? Cumprindo as profecias do Antigo Testamento. E nós trouxemos aqui convidados especiais vindo lá do grande ABC. Pastor Ceribelli, muito obrigado por estar aqui, pastor. Mande um abraço pro teu povo, pra tua pova, pros seus queridos lá da Associação APSE, Associação Paulista Sudeste. Tá bom? E obrigado, pastor Paulo Fernandes, pastor Paulo Góes, por disponibilizar esses meninos aqui para nos ajudar. Eu é que agradeço, pastor Leonardo, é um prazer estar com vocês e a gente poder trazer aqui, contribuir de alguma forma, né, com aquilo que a gente aprendeu da lição, né, e poder transmitir aí para os nossos irmãos aí da Paulista Leste, da querida Paulista Leste, né, isso aí. Da qual já fizemos parte algumas vezes, né, no decorrer da história, né. Volta e meia a gente acaba caindo na Paulista Leste ali, né, porque Santo André, toda essa região já foi Paulista Leste, né. E é considerado Paulista Leste de alguma forma, né? E se bobear muito, a gente segura até o fim da vida aqui, viu? Pisou uma vez, É verdade, é verdade. Você pode sair, cortou o umbigo, mas o umbigo é nosso. É uma terra boa, é uma terra boa. A gente fica feliz em poder servi-los, tá? E um abraço também para nossa ápice, né? Nossa pequenina ali, ápice, né? Mas igualmente envolvida no evangelismo e no projeto de ganhar almas para Cristo, né? Se você não conhece o pastor Ceribelli, vai lá nas redes sociais, o conheça. O pastor Ceribelli é líder de mordomia, sim, líder de departamento de saúde e o MAP, né? E o MAP. Ministério das Possibilidades. Isso então aí. Fique por dentro, conheça um pouquinho esse homem aqui, que tem uma trajetória maravilhosa aqui dentro da Igreja Adventista. E temos aqui o pastor Israel, em hebraico Israel. É isso aí. Trabalha no departamento de evangelismo junto com o pastor Virgílio. Querido, muito obrigado por estar aqui conosco. É quase um doutor do livro de João e nós vamos ter aqui uma contribuição aí especializada nessa área. Muito obrigado, pastor, por estar aqui conosco. Léo, é um prazer enorme estar aqui. Como eu sou fanático pelo Evangelho de João, eu estava observando, olhando e pensando assim, como que eu poderia contribuir? E parece que Deus encaixou esse momento. Esse momento está sendo muito especial. E vindo um convite tão elaborado por você através do nosso querido MIPS, pastor Paulo Góes, cara, foi assim uma bênção de Deus, uma bênção de Deus. Eu creio que Deus vai nos usar aqui, tanto o pastor Ceribelli quanto a você também, para que possamos extrair o máximo desse livro para dar uma contribuição para os nossos irmãos aqui da nossa querida Paulista Leste. É um prazer enorme estar participando aqui desse momento. Amém. Vamos começar? Vamos pedir a bênção de Deus. Pastor Ceribelli, pode orar para nós nesse momento? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de abrirmos a Tua Palavra e encontrarmos nela a inspiração para a nossa vida.
Pedimos, Senhor, que abençoes esse estudo e que tudo aquilo que a gente viu, Senhor Deus, que possamos aqui colocar diante dos nossos irmãos para enriquecer, Senhor, o conhecimento de todos e para que a gente possa cada dia mais ser fortalecido pelo Teu Espírito. Amém. Fica conosco, te pedimos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, lição 8, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Verso para memorizar, que o pastor Ceribelli é o verso áureo. Mas eu tenho maior testemunho o que de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Jesus, nesse momento, ele começa agora a apresentar algumas questões fundamentais para a vida de um cristão. Principalmente mostrando a sua divindade, que o papel dele ao vir este mundo. E mostrando que as suas obras seriam maiores que a de João Batista, que ele está dizendo aqui, e seria extremamente fundamental na vida dos cristãos, principalmente pós a sua ascensão. Diante dos nossos professores, dos nossos alunos, essa parte de sábado tem algo fundamental para nós. O que nós podemos dizer para os nossos professores, pastores, a respeito sobre essa obra de Cristo e principalmente esse papel fundamental dele, não somente para o cristianismo, mas também para a nossa vida nos dias de hoje? Pastor Léo, quando nós olhamos João apresentando Jesus como o verbo que estava no mundo, nós podemos entender assim que esse verbo ele já estava transitando não só ali a partir do momento que ele se encarna e vem ao mundo. Na verdade, ele é o autor de toda a ação no Antigo Testamento. É ele que está, Ellen White também comenta sobre isso, mas é ele que aparece para os patriarcas, é ele que conversa com Moisés na sarça. Então, ele é o agente da missão também no Antigo Testamento. Então, quando ele diz que esse verbo se encarna, ele se torna uma pessoa, o Jesus Cristo, ele veio ao mundo para se fazer conhecido do mundo. Ele veio ao mundo para se revelar ao mundo, revelar-se às pessoas que precisavam ter, que esperavam o Messias. O Messias ele já era falado, prometido para o povo de Israel, antes de Jesus vir ao mundo. Então, nós entendemos que a partir desse momento que ele vem ao mundo, ele vem para se fazer conhecido do seu povo. Por isso que em João 1,11 diz lá, ele veio para os seus e os seus não o reconheceram. Os seus não tiveram uma familiaridade com a pessoa de Jesus Cristo, devido ao contexto que eles aplicaram ali os textos do Antigo Testamento. E quando nós olhamos para a liçãozinha aqui de sábado, podemos inferir que João, ele afirma, surpreendentemente, que podemos ver que João, o evangelista, ele apresenta para a sua comunidade que aquele Jesus que veio, porque nós estamos olhando para um livro que foi escrito cerca de 60 anos depois dos acontecimentos, e então ele está mostrando para a sua comunidade que aquele Messias, ele já tinha vindo, já tinha praticado toda a sua ação. Toda a ação que ele praticou, ela era referente às profecias do Antigo Testamento e por isso ele veio para autenticar aquilo que as profecias indicavam sobre ele. Pastor Ceribelli, o que mexe com o teu coração nisso? O que eu percebo aqui, é que João quer ressaltar aqui, a messianidade de Cristo, fortalecer aqui esse conceito no coração e na vida das pessoas que leem, que segundo a gente já estudou, é a segunda geração. É a geração que não viu Jesus, Então ele está fortalecendo esse povo e dizendo, vocês podem crer, pode continuar. Eu vi acontecer, E o que Jesus fez revela aquilo que ele é, Tiago 2,18 diz ali, mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé através das minhas obras, Jesus aqui nada mais está fazendo do que isso, é mostrando para todos o que ele é através daquilo que ele faz. E acho que a lição dessa semana vai estar trazendo bastante sobre isso aí. E é onde nós entramos no contexto dos sinais e as obras, Pois é. João, ele não fala milagres, ele fala sinais. Sinal, ele aponta para um propósito maior. Isso.
E nós analisamos aí o contexto da lição e principalmente do Evangelho de João, que ele começa a apontar Cristo como Messias, que era um propósito muito maior do que um Jesus de milagres. Sim. Como que essa parte de sinais, obras e maravilhas do Evangelho de João, ele é fundamental para a nossa vida nos dias de hoje, pastores? Bom, sou eu aqui para falar? Posso falar sem problema? Tá, aqui o que eu vi na lição e que me chamou a atenção é que Jesus, ele deixa claro que ele vem para realizar obras que não são dele. Ele vem para fazer as obras do Pai, né? E revelar o Pai através dessas obras. Quando Jesus nos chama para sermos instrumentos dele nessa terra, são as obras dele que a gente tem que evidenciar também, para que ele seja revelado através dela, né? Assim é que você vai ser conhecido, né? Que me pertence, quando vocês amam uns aos outros como eu amei vocês, né? É a lição que a gente pode tirar aqui dessas obras de Jesus Cristo, né, sendo relatadas aqui, revelando o Pai através delas, né? A gente, quando faz aquilo que é a vontade de Deus, a gente está revelando a Deus através dessas obras, né? João 14:15, se me amais, guardareis os meus mandamentos, né? Aqui não está dizendo que Jesus é Deus porque realizou esses milagres. Está dizendo que Jesus é Deus, por isso realizou esses milagres. Aqui está dizendo também que a gente não tem obras porque nós queremos ser salvos ou queremos parecer com Cristo, mas porque Jesus conferiu a salvação para nós e nos dá a alegria de poder desempenhar essas obras, né? E através delas é que a gente revela o caráter dele. Amigos, quando nós olhamos para os sinais, e podemos inferir isso com muita propriedade, que João ele escolhe a dedo os sinais. E esses sinais são sinais identificadores que identificam o homem Jesus como sendo o Cristo. E quando nós olhamos para as obras propriamente ditas que ele realiza, pensando na comunidade joanina que estava já distante dos acontecimentos sobre a cruz, eles estavam passando por períodos de perseguição, muitos estavam morrendo, muitos estavam sofrendo. Por quê? Porque a perseguição era muito forte. E eles precisavam de um alento para que eles pudessem continuar na sua crença no homem chamado Jesus, que era o Cristo, o Messias que já tinha vindo. E ele escolhe a dedo esses sinais para dizer que Jesus veio aqui para mostrar que ele era o verdadeiro Messias, que ele era o Cristo. Mas não só o Cristo, e para que você, crendo no seu nome, vocês possam ter vida eterna. Mas como que eu posso ter vida eterna, sabendo que Jesus, há quase 2000 anos, veio a este mundo? Como que eu posso, então, ter contato com esse Jesus? É muito interessante que ele apresenta os milagres, alguns dos milagres, quase a maioria deles, Jesus não tocando nas pessoas. Por que ele não toca nas pessoas? Qual é o motivo dele não tocar nas pessoas? João está apresentando esses milagres que Jesus não toca para dizer para a sua comunidade que aquele Jesus que esteve aqui, ele fez milagres, não tocou nas pessoas, aliás, não tocou naquilo que ele realmente iria realizar o milagre, para dizer que hoje, mesmo eu estando longe de vocês, se vocês creem no poder da minha palavra, porque nos milagres que ele faz, ele só dá ordem. Por exemplo, quando nós olhamos para o milagre de Caná, quando ele faz a transformação da água para o vinho, você vê ali claramente que ele não toca, ele só está dando ordem. A palavra encarnada dando ordem e mostrando que se você obedecer e andar no poder da palavra. Observe que os serventes, eles andam com a água. E quando o provador, quando o messala, ele prova a água, já não é água. Ela é transformada em vinho. Por que ela é transformada? Porque aqueles serventes retiraram, colocaram e andaram com a água. É como se ele estivesse dizendo para você e para mim assim: se você crê no poder da palavra, mas não fica parado, não fica paralisado, mas anda na obediência da palavra, o milagre também pode acontecer para você hoje. A mesma coisa que aconteceu com eles. Então ele está mostrando para a sua comunidade, 60 anos depois, que o mesmo milagre pode acontecer com você, mesmo ele não estando com você. Se você apenas obedecer à palavra. Porque João já tinha
todo o Evangelho. Aliás, ele tinha todos os livros escritos. Para que escrever mais um livro? Apenas para confortar aqueles que estavam perseguidos ou estavam sofrendo e precisavam de um conforto, de um auxílio para continuar sendo obediente e crendo que o homem Jesus, na verdade, ele é Cristo, na verdade, ele é Deus. E aonde que nós entramos num contexto que eu acho interessante, né? O papel que Jesus se apresenta como autoridade. Quando ele se revela como autoridade das Escrituras, ele começa a puxar a atenção principalmente dos líderes daquela época, né? Sim. E isso causa um desconforto não para Jesus, mas para aqueles que se achavam os doutores da lei. Sim. Às vezes nós precisamos direcionar que a autoridade da palavra é Cristo e não uma pessoa. Muito bom. Às vezes eu estou falando aí para um professor que pode achar que a última palavra é a dele. Sim. E na verdade a palavra inicial e a palavra final Sempre é dele. tem que ser de Cristo. Sempre é dele. Sim. Como que a gente pode trabalhar esse contexto da autoridade de Jesus, que ele se revela diante daquelas pessoas, e trazer para os nossos dias de hoje, né? Que é algo que eu acho fundamental para nós entendermos que o poder da palavra é de Cristo, Sim. não é nossa. Pastor Leonardo, eu estava aqui pensando, né, e o que me surgiu aqui à mente foi que os líderes religiosos, eles queriam que Jesus falasse alguma coisa. Sim. E ali em João 10, Jesus diz para eles, olha, as obras que eu faço em nome do meu Pai é que dão testemunho de mim. A gente deve falar, é verdade, mas a gente deve viver acima de tudo, porque nossas obras falam muito mais do que nossas palavras. O que Jesus está aqui mostrando para a gente é que se ele fala alguma coisa, eles poderiam dizer, você está blasfemando, e poderia até levá-lo à prisão e à morte. Mas Jesus não falou nenhuma vez para eles, né, dessa forma, aberta, mas ele diz, eu já fiz muitas coisas e vocês não creem. Né? Então não adianta falar. Se eu já fiz e vocês não creem, não adianta falar, porque na verdade eles falavam, mas não faziam. Né? A vida deles era essa, e a repreensão de Jesus contra eles era exatamente essa. Que eles falavam, mas não faziam. Essa é a definição do hipócrita. Então, Jesus nunca foi hipócrita. Jesus era exatamente aquilo que ele falava. Ele tinha coerência, né, entre as suas obras e suas palavras. E é essas obras e palavras que mostravam quem realmente ele era. Você pode acreditar ou não, mas você nunca vai dizer, nunca vai ter como dizer ou contradizer que o que ele fazia não fossem as obras do Pai. Né? Eu posso dizer que você não é o Cristo, mas as obras que você faz estão me mostrando o contrário disso. Né? Eles não tinham como fazer essa afirmação de que ele, na verdade, não era o Cristo, porque ele vivia, o que ele fazia, né, revelava a glória do Pai. É muito bom. Quando nós olhamos Jesus no capítulo 5, verso 17, ele dizendo, mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E aí nós olhamos no próximo verso, no verso 18, diz, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, Jesus nunca violou o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai se fazendo igual a Deus. Então toda vez que ele dizia que ele estava fazendo as obras do Pai, na verdade ele estava testemunhando daquilo que ele realmente vivia, daquilo que realmente era a sua essência, a essência de um próprio Deus. Porque fazer os milagres que Jesus fazia eram milagres muito claros que identificavam que ele era Deus, principalmente dentro do Evangelho de João. Dentro do Evangelho de João, ele não está sozinho ressuscitando Lázaro. Ele está no meio dos judeus ressuscitando Lázaro. E quando ele está no meio dos judeus ressuscitando Lázaro, mesmo assim, alguns, você pode olhar no finalzinho do texto, no capítulo 11 ali, que alguns saem dali ainda para tirar algumas informações com esses líderes religiosos que estavam duvidando que Jesus era Deus, que estavam duvidando que ele realmente tinha vindo do céu, eles vão ainda tirar informação. Léo, nós podemos então dizer o seguinte para os nossos queridos irmãos que estão assistindo, que se a Bíblia deixa de ser autoridade para você, você automaticamente vai incluir ou vai colocar outras coisas no lugar de Deus. A própria Ellen White diz que os seus escritos são uma luz menor
para guiar para a luz maior. Então a nossa maior autoridade é a palavra. E Jesus veio para dizer que a palavra, ele encarnado, fazendo o que estava fazendo, ele estava realmente dizendo, eu sou Deus no meio de vocês. E toda vez que os judeus tentaram pegar Jesus em alguma cilada, ele sempre se sobressaía. Por quê? Porque ele estava a anos-luz na frente de cada um deles. A onisciência de Cristo é clara aqui, né? Uma das características da divindade. E você vê como que é importante que influências externas não podem nos influenciar, não sendo redundante no que eu estou dizendo, a descredibilizar o que Jesus fez. Hoje as pessoas acreditam até em Jesus, mas não da forma como deveriam. Acham que Jesus é um Deus inferior, acham que Jesus veio aqui para poder fazer um papel que Deus não teve coragem de fazer. Que quando Deus pega para cá, pá, Deus, não, vou mandar meu filho vai e morre, tá tudo certo aí. Não é isso. A essência da atmosfera da eternidade se cumpriu em Cristo. E as pessoas não conseguem compreender, às vezes, o papel de Jesus. Ele veio para vencer aquilo que nós não conseguimos vencer através dos nossos pais Adão e Eva. E quando a gente começa a ver isso, a gente vê Jesus ele reforçando o seu papel da messianidade através de citações do Velho Testamento, Sim. comprovando que ele é o Messias, que ele estava ali para cumprir. Hoje, dificilmente, se você chegar, talvez, por um professor, por um aluno na igreja, assim, irmão, prova para mim que Jesus é Deus no Velho Testamento. Quantas pessoas vão conseguir responder isso? E aqui eles começam a nos dar uma força para isso. O que a gente pode falar sobre esse contexto da divindade de Cristo pelo Velho Testamento, cumprindo através de Jesus ali, pastores? Fica fácil até, né? Basta ele ler o Novo Testamento que ele já vai saber quais são as passagens do Velho Testamento que apontam para Jesus, né? Sim. Porque boa parte do que Jesus disse foi citar o Antigo Testamento a respeito de si mesmo. E essa é a maneira, porque Isaías 8:20, né, vai dizer ali o seguinte, a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão alva. Jesus usou o mesmo critério que ele ensinou. Ele simplesmente está utilizando aquilo que está na nossa mão fazer. Ele está fazendo exatamente aquilo que a gente deve fazer, filtrar todas as coisas, como Paulo disse, e reter o que é bom, né? Paulo diz ali em Gálatas, né? Mesmo que nós, os apóstolos, ou um anjo vindo do céu, apresente um evangelho diferente desse que eu vos tenho apresentado, seja anátema. É verdade. Tem que estar aqui, ó, na Escritura. Tem que ser provado pelas Escrituras. Jesus fez exatamente isso. E os discípulos fizeram também. Em tudo aquilo que Jesus realizou, eles então mostraram, através do Antigo Testamento, que Jesus era o cumprimento daquilo que se esperava do Messias, né? Quando nós, hoje, estamos há quase 1900 e tantos anos longe da cruz, mas nós vemos a Escritura toda pronta na nossa frente. A Bíblia toda está pronta aqui. Nós não olhamos mais para um futuro. O futuro nosso é a volta de Jesus, os acontecimentos que ele mesmo predisse que aconteceriam. Mas nós olhamos para trás e vemos que aquele Jesus, que o próprio João vai dizer aqui, que foi levantado. Nós olhamos para o capítulo 21 do livro de Números, a partir do verso 5, 9, quando há aquela rebelião do povo contra o maná, dizendo que aquele maná era aquele pão que caía do céu, pastor Ciribelli, era um pão nojento, a expressão que aparece lá, que eles estavam já fadados de comer aquele maná. E aí depois Deus permite que aquelas cobras do deserto piquem aquelas pessoas. Aí depois dizem lá de que em cada tenda havia um morto, muitos prantos. E aí ele vai ter uma conversa com Nicodemos e apresenta o Antigo Testamento para Nicodemos, dizendo, Nicodemos, talvez hoje você tenha dúvida. Talvez hoje você não compreenda um assunto tão profundo como esse que eu estou dizendo para você, que é sobre o novo nascimento. Mas quando você me vê levantado, você vai comparar. E quando você me vê levantado ali, você vai entender que aquela serpente que curava lá, e você mirar em mim e acertar o alvo, é como se você olhasse para mim, não duvidasse, você pode ter certeza que aí a salvação chegará ao seu coração.
Você então vai sair do anonimato e vai ser o meu discípulo. Diz a tradição que Nicodemos, ele vendeu tudo que tinha e aplicou na missão. Só que quando nós olhamos para nós hoje, isso é para nós hoje, que já temos tudo pronto, a palavra toda pronta, o Apocalipse todo, o Apocalipse quase 70%, 80% do Apocalipse é do Antigo Testamento. Então nós olhamos assim e vemos tudo já feito, tudo já pronto ali. E duvidarmos hoje da autoridade de Cristo é como se nós hoje tivéssemos muito mais responsabilidade em acreditar do que em desacreditar. Porque está tudo pronto, o fim já está decretado aqui como vai ser. É você que escolhe. Se você crê nessa autoridade e está dentro do contexto da salvação ou do contexto da perdição. E esse contexto de salvação e perdição não é para amanhã, é para agora, é para hoje. Então, duvidar da autoridade de Cristo agora é fazer com que você, nesse momento, se acontecer alguma coisa contigo, você está perdido. E é onde a gente entra para o contexto da lição de quarta-feira, né? Que fala sobre as profecias, principalmente a parte 2, que apontam Jesus. Eu acho interessante quando Jesus ele cita João 5,39, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Isso daí deve ter sido a morte para os judeus, principalmente para os fariseus. Mas pera aí, meu filho, você está falando que através da escritura vai testificar de você do quê? Tá querendo dizer o quê com isso? Quê? Exatamente. E era um jovem, né? Um jovem de 30 e poucos anos. Como é que esse jovem maluco vem falar que as escrituras que nós conhecemos, porque ele está falando com líderes religiosos, como que esse maluco desse jovem aí que nasceu, ele nasceu numa vilinha daquela, não estudou em nenhuma escola rabínica, ele vai dizer para mim agora que nós não estamos olhando corretamente para as escrituras e não estamos identificando que ele é o Messias? Isso gerou na cabeça deles, com certeza, um embate tão profundo, que vai culminar ali no capítulo 8, onde o próprio Jesus vai falar que eles são filhos do diabo. É muito profundo. Você pode estudar a Bíblia com de várias perspectivas diferentes, né? E eu creio que esses homens tinham lá seus preconceitos, né? Suas expectativas com relação ao Messias, que foram geradas até pela própria necessidade que eles vivenciavam ali, né? Acabaram tornando isso como a verdade bíblica quando na verdade não era, né? Então não é difícil, sabe, a gente criar falsas expectativas com relação à religião, né? Hoje tem tanta gente esperando que a religião satisfaça todas as suas necessidades, né? Mas basta que a gente pense um pouquinho de forma racional, assim, que a gente pense o seguinte: Jesus afirmou que não tinham de reclinar a cabeça, os discípulos morreram à míngua de recursos. Como é que eu posso dizer que eu sou abençoado porque tenho a riqueza e tenho uma vida tranquila, né, em detrimento de outros que não têm a vida tranquila e que então não são abençoados? É uma visão equivocada da Escritura, né? E essa visão equivocada pode acontecer em qualquer esfera. Isso pode acontecer desde a pessoa mais simples quanto o maior erudito que a gente tem aí, né? Então as pessoas podem olhar para Jesus com expectativas erradas e acabar se frustrando, né? E se entristecendo, porque no momento em que se cumprirem as coisas, né, como os discípulos, por exemplo, eles até Jesus ressuscitar parece que não entenderam bem aquilo que estava acontecendo. Quantas vezes ouviram da boca do próprio Jesus, né? Só a gente pensar em ter paciência um pouquinho com as pessoas, né? O Espírito Santo ele vai agir de forma assim personalizada, né, em cada coração, em cada um. Ele vai trabalhando assim aos poucos. Cada pessoa tem uma história diferente da outra, né? Não tem uma forma que a gente consegue colocar todo mundo e a partir dela, né, a gente realizar as coisas. Tem que esperar, né? Alguns a gente tem que esperar um pouco mais, como Jesus fez. Nicodemos só 3 anos e meio depois, né? É assim, os discípulos só depois, né? Jesus não condenou esses homens, embora ele repreendeu a incredulidade deles no que diz respeito à pregação do evangelho e tal, que eles já podiam estar falando alguma coisa, mas Jesus entendeu a situação deles e se revelou para eles com paciência, né?
Você vê o caminho de Emaús ali, né? O retorno para casa, eles voltando ali, Jesus aparecer no meio deles, conversando com eles ali a respeito do que aconteceu, até que então eles pensassem por si mesmos, né? E percebessem que estava tudo muito claro na Escritura e eles não tinham percebido ainda, né? E onde a lição de quinta-feira para mim é a parte, é o cerne final, que Jesus ele fala, eu sou do alto, vocês são daqui. E eu acho interessante que muitos dos líderes religiosos, a maioria, eram os próprios inimigos de Cristo. Aqueles que estudaram a respeito sobre a vinda do Messias se tornaram inimigos do próprio Messias. E aqui a gente tem que trazer para os nossos dias de hoje, porque às vezes nós achamos porque fulano, beltrano, ciclano é conhecedor da Bíblia, está muito tempo na igreja, que quer dizer que tudo tem que passar pelo crivo dele. Pois é. Tem que ter autenticidade de fulano. Não, já pediu permissão para fulano, para beltrano? Não, não é assim. Porque a prova de que líderes erram é aqui. Uhum. E erraram feio. Não reconhecendo o próprio Cristo. Sim. Como que a gente traz isso para os nossos dias de hoje, gente? E mais do que não... Para a gente terminar essa lição. Não só não reconheceram, pastor, mas eles tentaram pegar Jesus em algumas armadilhas que eles montavam para pegar Jesus. É muito, muito satânico demais. Eles, como você bem colocou, eles se tornaram inimigos de Cristo porque eles colocaram... Eu sempre digo uma expressão muito interessante, que a teologia, dependendo qual o tipo de teologia que você usa para olhar para a Bíblia, você está cometendo um problema muito sério com a Bíblia. Você está assassinando a Bíblia, você está matando o texto bíblico. Então, há sim uma teologia correta de você olhar e você entender o que está escrito. Só que quando nós olhamos e observamos, principalmente aqui no capítulo 8, no verso 12, quando ele vai dizer assim que eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que vem clarear o mundo, eu sou aquele que vem trazer aqui ao mundo uma nova perspectiva. Observe que tudo tinha a ver com a cultura e o local e o momento que eles viviam. Tá? Alguns historiadores ou alguns teólogos, eles vão dizer que o helenismo influenciou muitos líderes religiosos da época. E aí, a ponto deles olharem, pastor Ciribelli, para os prosélitos e olharem para eles e dizerem assim, olha, nós não queremos eles aqui conosco. Eles podem até se converter ao nosso judaísmo, à nossa religião, ao nosso método de ensino, só que eles precisam ficar lá no lugar deles, porque eles não podem se misturar, porque são pecadores que ainda precisam estar convertidos para vir para cá. Observe um negócio muito interessante. Muitos líderes nossos hoje querem ver uma pessoa dando exemplos maravilhosos, magníficos de conversão, senão ele não aceita aquela pessoa na igreja. Querem prova de discipulado. Querem provar, mas às vezes nós mesmos não somos aquilo que deveríamos ser. Era exatamente isso que eles faziam. Queriam ver uma prova de que as pessoas estavam convertidas ao judaísmo, convertidas àquilo que eles pregavam, aquilo que eles diziam, que eles entendiam sobre as Escrituras, para eles então serem inseridos no contexto deles. Isso não pode acontecer. Ellen White fala que o momento da conversão não é visto às vezes por fora, mas o coração, é o Espírito que está trabalhando ali. Já vimos, né, pastor Ciribelli, muitas pessoas que vieram para a igreja, assim, não eram guardadores do sábado, mas trabalhou o último sábado, foi batizado e nunca mais trabalhou. Nunca mais trabalhou. Ou seja, ele começou a dar provas depois da conversão de fato que o Espírito realizou dentro do coração dele. E é uma obra silenciosa que é entre o indivíduo e o Espírito Santo. Quanto àqueles que falam, né, e que ensinam de forma sobre líderes, né, religiosos e tal, bom, a gente respeita, né, aquilo que os nossos líderes, né, estudam e tal, mas, como eu já disse anteriormente, tudo tem o crivo da Escritura, e isso aqui é personalizado, é individual, né?
você vai estudar a sua Bíblia, não é? E você vai ver se essas coisas que escreveram se realmente estão de acordo com aquilo que a Bíblia diz, não é? E se estiverem de acordo, bom, não temos problema nenhum em aceitar qualquer liderança que venha de acordo com o que está escrito na Bíblia Sagrada, não é? Isso é importante a gente lembrar. Eu acho interessante que Jesus ele coloca lá, ele recita, na verdade, Isaías, né? Sim. Dizendo assim, vocês me honram só com a boca, mas não me honram com o coração. O coração está longe. Hoje, infelizmente, as pessoas querem dar prova de evidência espiritual de uma forma muito superficial, pastores. Para mostrar que está bem, tem que tirar uma foto e postar no Instagram. Tem que postar uma foto na igreja cantando, fazendo uma oração. Mas, na verdade, o coração está longe de Deus. Para mostrar que o casamento tá legal, tem que fazer uma homenagem no dia dos namorados ou no dia do aniversário de casamento. Mas o casamento não tá legal. Eu acho que o que falta para a humanidade hoje é você viver a autenticidade do evangelho de uma forma singular. Às vezes nós pensamos que a forma como o pastor Ceribelli ele se converteu tem que ser a mesma que o pastor Israel. E na verdade não é assim. Como o pastor já pontuou algumas vezes nessa lição. Deus ele tem uma forma singular, única, para se comunicar com cada ser humano. Sim. Se nós achamos que Deus tem que atuar da mesma forma com um com o outro, nós queremos limitar a atuação do onipotente. Achar que o crivo da história não é o de Deus, é o meu. Então Jesus nesse momento ele começa a colocar os líderes religiosos no lugar deles. Sim. Olha, faz o teu papel aí, que eu sei qual que é o meu que eu tenho que fazer. E eu sei qual que é o teu ainda, se quiser eu faço os dois. Mas na verdade vocês têm que entender. Vocês estão daqui e eu vim Daqui. do alto. Eu sou diferente de vocês. Eu sou diferente. Então eu tenho autoridade para falar que vocês são daqui de baixo. Então estão vivendo para ficar aqui. Não estão vivendo para poder ir para cima. Posso pegar um ganchinho? Pode. É como se Jesus estivesse tentando mudar a perspectiva deles. Observe que Jesus o tempo todo está falando com os discípulos e mostrando para os discípulos: ei, pensa, vocês saíram para evangelizar ali no livro de Lucas 10. Vocês saíram para evangelizar e vocês voltam com um olhar falando que até os demônios submeteram a vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Submeteram a palavra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os demônios só existem aqui. Eles não existem lá no céu. Por isso a perspectiva de vocês é: evangelizem para que o vosso nome esteja arrolado, escrito no livro da vida, escrito no livro do céu. Ou seja, você tem que evangelizar pelo propósito correto, com a visão do céu e não com a visão daqui da terra. Ele estava na terra, mas ele sabia de onde ele tinha vindo. Ou seja, sei de onde vim, onde estou e para onde vou. Isso era o que Jesus sabia. Bom, você afirma que crê no Antigo Testamento, mas não vive o Antigo Testamento, né? O que Jesus está falando aqui, né? Eu vivo tudo aquilo que eu ensinei para vocês, tudo aquilo que eu disse para vocês no Antigo Testamento, né? Então eu tenho autoridade. A minha autoridade, ela parte daquilo que eu faço, porque o que eu faço é aquilo que eu falo para vocês. Vocês não têm coerência. O que vocês falam é diferente do que vocês estão fazendo. Vocês pensam nas coisas de baixo e eu penso nas coisas de cima, né? É assim que funciona. E é um fato. A Bíblia está aqui justamente para a gente fazer esse julgamento, né? E para a gente ver quem é que está vivendo de acordo com o que Deus diz e quem está vivendo diferente disso, né? Expectativas erradas, né? Elas surgem de pressuposições erradas também, né? A pessoa pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se ela não tiver humildade para se submeter, se sujeitar àquilo que está escrito, pouca diferença vai fazer na vida, né? Então Jesus está aqui chamando a atenção deles, dizendo: olha, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas cadê as obras de Abraão na vida de vocês? Eu não vejo. Eu estou dizendo que sou filho do meu pai, e eu provo para vocês através daquilo que eu faço. Então, pois é. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais uma lição. Muito obrigado, pastores.
Que Deus os abençoe. Amém. E a você, professor? Você não é somente um professor de escola sabatina. Você é o pastor dessa unidade local. Cuide do teu rebanho. Mostre Jesus através das suas ações. Mostre Jesus não somente através de um discurso, mas sim pelo teu estilo de vida, que eu tenho certeza que é isso que Jesus espera de você. Que Deus te abençoe. Podemos terminar com uma oração? Sem dúvida. Pastor Israel, pode orar para nós? Querido Deus, saber que o Senhor é a maior autoridade, o Senhor é a Bíblia falando ao nosso coração, é a Tua palavra falando a nós, que possamos, ó Deus, nos sujeitar cada vez mais a esta autoridade e entender que é essa autoridade que comanda a nossa vida, porque sem ela nós não somos nada. Por isso, ó Deus, conduza a vida de cada um de nós, dos nossos queridos irmãos, professores, líderes das nossas igrejas, que cada um deles, que cada um de nós possamos reconhecer, e não só reconhecer por palavras, mas também nas nossas obras, no nosso viver diariamente. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos, chegamos ao fim de mais uma lição. Que Deus te abençoe. Esta foi a 99ª lição que nós estamos aqui apresentando. Semana que vem vai ser muito especial, porque vai ser a 100ª lição, 100º episódio da Escola Sabatina Viva. E muito obrigado porque você faz parte dessa história. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que você tenha uma ótima semana na presença do Senhor e até semana que vem, se Deus quiser.